Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Muito obrigado, bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Subdiretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o professor Francisco Caramelo, também o professor Rodrigo Cádima, portanto, o diretor do Centro de Ciências de Comunicação, também o Sr. Diretor do Gabinete de Comunicação Social, vários responsáveis por vários órgãos de comunicação social em Portugal, e todos aqueles que se encontram nesta sala. Em meu nome e em nome do Governo de Portugal, saúde a pertinência e a oportunidade desta conferência. Não é a primeira vez que, investido em funções governativas, estou nesta casa, também na veste de cidadão e também de universitário. Tive ao longo da minha vida a oportunidade de cá estar várias vezes. Considero relevante a organização de iniciativas deste tipo. E, nomeadamente, entendo que é da maior importância que a Academia reflita, produza conhecimento e o partilhe sobre esta realidade tão importante que é o Serviço Público de Comunicação Social. E falar em Serviço Público de Mídia, ou na expressão inglesa que é usada para tema desta conferência internacional, Public Service Media, é algo relativamente recente, pois, como sabem, tradicionalmente falava-se em Serviço Público de Rádio, Serviço Público de Televisão, ou, abrangendo ambos, em Serviço Público de Radiodifusão, na expressão inglesa Public Service Broadcasting. Todavia, como já o professor Francisco Caramelo aqui referiu, as mudanças tecnológicas, económicas e sociais ocorridas nas últimas décadas deram lugar a uma reconfiguração do panorama mediático e à necessidade de adaptação do serviço público a uma realidade diferente, por forma a manter a sua razão de existir. Do papel hegemónico que tinha na década de 80 do século passado, passou a ser um elemento, entre outros, de uma oferta pulverizada que tem como contrapartida a consequente segmentação de públicos e a atomização das audiências. E neste cenário, o serviço público ou se adapta ou perde cada vez mais a sua relevância. E o 19º Governo Constitucional em funções está convencido da necessidade da sua existência, pelo que se nos afigura indispensável compreender quais os fatores determinantes para que continue a ser um instrumento ao serviço dos valores que justificam a sua existência, como sejam a garantia universal de acesso à informação, a promoção do pluralismo, da diversidade, dos valores democráticos, da coesão social e da difusão do conhecimento, entre outros. Mas o que significará então adaptar-se? Isto certo, neste particular, que desta conferência sairão muitas pistas muito pertinentes para dar resposta a esta questão. Pela nossa parte, e pela minha parte, dever-me-ia sugerir que será necessário que o serviço público não se deixe acantonar no figurino tradicional de serviço público de radiodifusão, assente meramente no paradigma clássico e ultrapassado de reduzida interação e ou participação do público. Pelo contrário, será necessário que o serviço público abrace o desafio da era digital, da interatividade e da abertura à participação dos cidadãos. Tal, aliás, vem sendo caminho apontado pelo Conselho da Europa com o apoio e o contributo das autoridades portuguesas. E aqui cabe recordar a recomendação e a declaração do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre a governação do Serviço Público de Mídia, adotadas a 15 de fevereiro passado. Pela sua pertinência e atualidade, importa salientar que o Comitê de Ministros do Conselho da Europa considera que no novo ambiente digital dos mídia permanece como um dos desígnios mais relevantes do serviço público a promoção dos valores da democracia e da diversidade, através da sua oferta de conteúdos e serviços, cabendo aos Estados criar as condições financeiras necessárias para que os operadores de serviço público possam desempenhar cabalmente as suas funções nas diversas plataformas de comunicação e com o respeito da sua independência editorial. Chegados a este ponto,
importa, pois, sublinhar que a questão do financiamento dos operadores de serviço público está intrinsecamente ligada ao âmbito e à extensão da respectiva missão de interesse público. Ou dito de forma mais simples, o que se espera do serviço público está diretamente relacionado com os recursos que lhe são alocados. De nada serve pensar isoladamente o âmbito da missão de serviço público se não tivermos em consideração, em simultâneo e de modo articulado, os recursos disponíveis para o seu financiamento. Tal raciocínio deve ser feito não só em função do modelo ideal de serviço público e dos montantes que seriam necessários para o financiar, mas também tendo em conta os recursos que a realidade permite alocar. No caso português, o financiamento público da RTP tem sido extremamente significativo ao longo dos últimos anos. As transferências para o grupo RTP, por exemplo, vão no ano 2012 atingir os 345 milhões de euros destinados à assunção pelo Estado do passivo da empresa. Acresce a estes 345 milhões de euros o montante de 91,6 milhões de euros de indemnização compensatória e ainda mais cerca de 155 milhões de euros de contribuição do audiovisual. Contas feitas, serão mais de 590 milhões de euros a juntar aos cerca de 19 milhões de euros que a agência Lusa vai receber também a título de indemnização compensatória. Estes números mostram bem a distância a que estamos na prestação de um serviço público à medida das possibilidades do país que temos nos dias de hoje. A situação insustentável a que chegamos neste particular obriga-nos, pois, a tomar medidas que tornem a prestação deste serviço e o esforço financeiro do Estado mais compatível com os recursos de que dispomos. No entanto, há que perceber que o serviço público tem o seu lugar e necessita de ser preservado. Aliás, essa é também a percepção da maioria dos portugueses que, ao contrário do que muitas vezes se dá a entender, têm ideias muito claras sobre o que deve ser o serviço público de televisão em Portugal. Aliás, estudos realizados em 2010 evidenciam que os portugueses distinguem muito bem aquilo que são as suas preferências pessoais e daquilo que devem ser as prioridades do serviço público de televisão. A título de exemplo, nos inquéritos realizados, no lote de preferências dos portugueses para o serviço público, figuram em primeiro lugar os conteúdos informativos em formato noticiosos, cerca de 17%, seguidamente os filmes, cerca de 10%, e o desporto, também com 10%, aparecendo depois os debates e as grandes entrevistas, com 8%, e a ficção nacional, com 8%. Destes números resulta a percepção diferenciada que os portugueses têm da oferta de serviço público em relação à oferta privada. O Governo está atento também em função desta realidade, porque uma análise conscienciosa e pragmática sobre o futuro do serviço público passa necessariamente pelo reconhecimento do atual contexto económico e financeiro do país e da inerente necessidade de contenção à semelhança do que sucede em todos os domínios públicos, em todos os demais domínios de despesa pública e das várias políticas públicas. Porque é a nossa convicção que será possível proceder a um redesenho do modelo de prestação de serviço público que assegure, simultaneamente, a alcançar tal contenção e a continuação da evolução do serviço público de média capaz de dar resposta aos desafios da era digital e aos novos hábitos de consumo e expectativas dos cidadãos. Por outro lado, os processos de reestruturação e sustentabilidade que estão atualmente em curso, quer na RTP, quer na Lusa, têm também de ter em conta os vetores definidos pela política externa deste Governo no que à divulgação da língua, da cultura, da identidade e dos produtos portugueses no mundo diz respeito. Nesse sentido, nunca é demais recordar que a língua portuguesa é a 8ª língua mais falada no mundo. Aliás, alguns especialistas dizem até que já será a 7ª, e é a 3ª língua europeia mais falada no mundo. É uma língua falada em todos os continentes, nomeadamente pelos mais de 5 milhões de
imigrantes espalhados por todo o mundo. E, a este propósito, devo sublinhar o papel dos canais internacionais, da concessionária dos serviços públicos de rádio e televisão, na manutenção da ligação à diáspora, no reforço da imagem de Portugal no mundo, na presença da língua portuguesa nas redes linguísticas internacionalizadas e na difusão de conteúdos audiovisuais produzidos em Portugal. Divulgar o que melhor se faz por cá é uma boa síntese de uma das vertentes essenciais do papel a desempenhar pelo Serviço Público de Comunicação Social junto também da opinião pública mundial. E, consciente dessa importância estratégica, o Governo apontou já um novo caminho para a antena internacional da RTP, que será um canal mais dinâmico e cosmopolita, que vá ao encontro daquilo que a diáspora espera do seu país de origem. Não queremos um veículo de promoção do país sem mais, mas um projeto que consiga transmitir uma imagem fiel do que somos. Mas, como afirmámos, já por várias vezes entendemos que se deve passar da noção tradicional de serviço público de radiodifusão para o conceito mais abrangente de serviço público de mídia. Aliás, tal evolução afigurar-se-á se prestarmos atenção aos números que descrevem a realidade e os hábitos dos portugueses. Dentro dos muitos dados relevantes, permitam-me que chame a vossa atenção para os relativos ao uso da internet e ao consumo de informação através da web. E referimos-nos aos dados constantes no último estudo do Obercom, a internet em Portugal, 2012, constatamos que o acesso à internet em Portugal continua a crescer cada vez mais nos agregados domésticos, tendo subido de 51,2% em 2010 para 57% em 2011, e que a sua utilização é sobretudo como meio de consulta de informação. No citado estudo, conclui-se, e passo a citar, que a referência ao efeito canibalizante da internet sobre os outros médias não é despropositada na medida em que a internet continua a alterar significativamente a dieta mediática dos portugueses. Fim de citação. Permitam-me também chamar a vossa atenção para alguns dados de audiências tornados públicos pela Marketest. Segundo esta empresa, em 2011 foram visitadas 41 mil milhões de páginas, tendo cada utilizador visto em média 8.134 páginas. O número de horas de navegação mensal aproximou-se de 445 milhões, uma média de 1.219.000 horas diárias e de 88 horas por utilizador. Na lista de sites com mais utilizadores únicos, a primeira posição foi para o Google, com 4.936 mil indivíduos, seguido do Facebook e do YouTube. Segundo o estudo do NetPainel, daquela empresa em fevereiro, 2.531.000 portugueses acederam a partir de computadores pessoais a sites de jornais, revistas e de informação online. Em termos médios, aqueles sites foram acedidos por 624 mil utilizadores únicos só por dia. E foram visitadas 118 milhões de páginas destes sites. O tempo total de navegação em sites noticiosos foi de 1,8 milhões de horas. Cada internauta dedicou em média 42 minutos a estes sites. Consequentemente, a presença e diversificação da oferta de conteúdos e serviços do operador de serviço público de mídia nas diversas plataformas digitais, quer as atualmente existentes, quer as que venham a surgir no futuro, afiguram-se-nos como um requisito essencial para que o serviço público possa desempenhar cabalmente a sua missão. E por isso importa deixar aqui uma palavra de apreço à RTP, concessionária dos serviços públicos de rádio e televisão, por em devido tempo ter compreendido que essa evolução era necessária e por a ter abraçado com entusiasmo. Aliás, a página web da RTP é muito rica em conteúdos e serviços e é disso um bom exemplo. Do mesmo modo, a forma como avançou para as plataformas móveis demonstram que não quer e não se deixará ficar para trás. E merece também reconhecimento por ter compreendido que o esforço de racionalização e contenção de despesa indispensável ao sucesso do país neste momento tão crítico tem de ser partilhado por todos, cabendo a cada entidade encontrar soluções
para atingir tal objetivo sem comprometer o prosseguimento da respectiva missão. É público, aliás, como consta do programa do Governo, que o serviço público sofrerá alterações nos tempos que se avizinham. Estou certo que o Grupo RTP terá capacidade para as enfrentar, reforçando a sua capacidade precisamente como prestadora de serviço público de mídia e não já como mera concessionária de serviço público de radiodifusão. E antes de terminar, gostaria de deixar claro que esta afirmação inequívoca que procurei deixar expressa de que o futuro passa por um serviço público de médio e forte, dinâmico e proativo, como estreita ligação com os públicos onde eles se encontrem, nada tem de crítica ou de avaliação negativa dos operadores e serviços comerciais de comunicação social. Antes, pelo contrário, os operadores privados têm dado um importante, indispensável contributo ao país também nesta matéria. E para não ferir suscetibilidades, não referirei quaisquer exemplos, mas seriam muitos os casos que poderia apontar como de boas práticas e até de excelência. Muitos de nós sabemos a quem estou referido. Todavia, está na natureza do sistema que ao serviço público se possa e deve exigir algo de diferente a mais que se exige aos privados, mesmo quando funciona a um nível de excelência muito acima, portanto, do padrão mínimo que lhes é exigível. Os serviços privados têm uma matriz diversa do serviço público. Acresce que, atendendo à crescente corrosão das respectivas audiências derivadas do significativo e contínuo aumento da concorrência, é previsível que no médio e longo prazo venha a ser necessário diminuir a carga regulatória sobre os serviços privados de comunicação social, o que reforça a necessidade de um serviço público capaz de colmatar as falhas de um mercado menos regulado. Este serviço público, sendo embora novo, como atrás devidamente definido, deverá manter-se arraigado àquele conjunto de valores que permanecem válidos e que são a razão de ser da sua existência. Este Governo tem no seu código genético, em particular do principal partido da comunicação governativa, uma visão reformista para a comunicação social em Portugal. E é sempre bom, em discussões deste tipo, recordar que no passado foram governos liderados por esse partido político maioritário da comunicação que protagonizaram um processo de privatização de jornais e rádios, a abertura da televisão à iniciativa privada e outras reformas. No outro lado, é bom também, em discussões deste género, ter presente que foi num dos últimos governos da atual coligação, mais concretamente o 16º Governo Constitucional, que promoveu a mais séria e extensa reestruturação do serviço público de televisão em Portugal. Aliás, sendo hoje reconhecido por todos, até pelos sindicatos que à época se opuseram a essa reforma e que hoje reconhecem que foi muito positiva e que foi um caso bem sucedido. Ao terminar, agradeço mais uma vez, em nome do Governo de Portugal, o convite para participar nos vossos trabalhos, desejando as maiores felicidades para as vossas discussões, expressando total confiança de que as conclusões serão certamente muito úteis para ajudar o Governo a definir as várias políticas públicas associadas a este segmento da comunicação social em Portugal. Muito obrigado.